agora tentar aplicar algumas dessas técnicas na leitura do texto. Eu vou fazer a leitura do texto e logo depois da leitura, sem pesca, eu quero identificar o assunto, o tema. Ah, não, mas é proposital mesmo, um assunto, porque eu vou fazer a orientação, identificar o porquê de ela ser ou não adequada. Se não é aqui, é lá. Porque imaginem como é que seria. Ai, meu Deus, qual é essa mesmo? Demora muito tempo. Vamos lá. Logo depois da leitura do texto, eu quero que vocês identifiquem para mim o assunto, o tema, identifiquem se é um texto argumentativo, qual é a tipologia textual que ele apresenta, tá? Vamos. Os enunciados da ESAF são baratos. São todos iguais. Qual é a errada, qual é a certa? Qual é a errada, qual é a certa? Qual é a errada, qual é a certa? Quando eles diferenciam, eles colocam qual é a que apresenta a sequência adequada. Você tem ali, assinale a opção que contém compreensão errada do trecho abaixo. Olha, ele quer a compreensão errada. Essa questão é um tipo de questão de resumo. O que você vai fazer? Identificar quais são os elementos que estão ali constantes no texto e agregá-los. Se este agregar resultar em uma alternativa, é porque a alternativa se ajusta. Se este agregar apresenta um termo que é díspare ao que o texto apresenta, não dá. Essa estratégia de identificar assunto, tema, tese e argumentos é uma estratégia interessante porque você já faz um resumo. Isso aqui já é um resumo, tá? Os anos de 1980 costumam ser lembrados no Brasil como década perdida. Estutícia. Economicamente, o período é antes de ajustes que de perda. Quadro internacional adverso, desatualização e gigantismo do Estado. Avanço do processo de globalização. Claro, as condições internacionais não permitiam a continuidade da disparada desenvolvimentista dos anos de 1970. Mesmo assim, a economia brasileira cresceu 33,5% no período de 1980 a 1989. Nada de espetacular comparativamente à década anterior. Mas evoluir um terço na magnitude da economia não é perder, é apenas avançar menos rapidamente. Além disso, chamar de década perdida o período em que o país reconquistou e consolidou a democracia é sobrepor o econômico a tudo, até mesmo a liberdade. Olha, qual é a palavra, qual é o termo central desse texto? Vocês têm certeza? Qual é a palavra que mais se repete? Quando você tem uma referência constante à década de 1980. Olha, se fosse economia, ele poderia finalizar como ele finalizou? Porque ele está sobrepondo a economia ou diminuindo o processo econômico? Diminuindo. Então, vejam só, o texto, ele traz para nós uma referência aos anos 80, numa relação que se estabelece com a referência econômica, ponto. Os anos 80 é o meu assunto, e o meu tema é que ao meu tema eu agrego a questão econômica. A economia no Brasil durante a década de 80. Esse é um texto que manifesta uma opinião. Qual é a opinião dele? Eu não posso chamar a década de 1980 como uma década perdida. Notem só, eu tenho que avaliar uma estruturação de texto. Meu texto ele vai ser estruturado com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas, Rose, aí eu não tenho um texto, eu tenho um parágrafo. Todo parágrafo tem obrigatoriamente de ser um mini texto. Ele introduz, ele desenvolve e ele finaliza. E um texto bem escrito, como é o caso que nós estamos vendo aqui, um texto bem escrito, ele se organiza da seguinte maneira. A introdução tem a responsabilidade de apresentar para mim o assunto e o tema.
Isso aqui é a obrigação da introdução. Em um texto maior, minha introdução pode também apresentar uma tese. Mas como é curtinho, eu acredito que a introdução desse parágrafo apresenta para mim somente o assunto e o tema. Notem só, eu só termino uma introdução quando eu termino de apresentar o assunto e o tema. Qual é o assunto mesmo? Década de 80. Qual é o tema? A economia no Brasil durante a década de 80. O desenvolvimento ele serve para ilustrar. É o momento da exposição, e a exposição em um texto argumentativo, a exposição é chamada de argumento. Essa exposição ela vai consolidar o que aparecerá na conclusão, caso o texto seja um texto argumentativo, tá? E o que tem que aparecer na conclusão? A tese. Você retoma o assunto e o tema e manifesta aqui uma tese, uma opinião. Se não houver opinião, é porque o texto é um texto expositivo. Vamos dar uma olhadinha. Quando você compreende esses momentos do texto, fazer um texto fica bem mais simples, tá? Vejam só, os anos de 1980 costumam ser lembrados no Brasil como uma década perdida. Ele está apresentando o assunto, mas ele já definiu o tema? Não. Estutícia. Economicamente, o período é antes de ajustes que de perdas. Ele apresentou o tema? Vejam só que a gente consegue perceber, por conseguinte, que realmente década de 1980 é o nosso assunto. E a questão econômica se agrega ao assunto para formar o tema. Ali é o momento de nossa introdução. Para vocês, até qual momento ainda ocorre o desenvolvimento? Até aqui? Vai até a anterior. Por que vai até a anterior? Porque esse mais apresenta uma oposição. Então, ele está se opondo ao tema. Ao tema não, ao assunto lá, que indica que 1980 é uma década perdida. Então, aqui ele já manifesta uma opinião. Notem que nesse momento, ele apresenta exposições. Ele indica a questão do crescimento. Eu tenho aí um dado para ilustrar esse tema. A partir deste momento, ele começa a manifestar a opinião. Para ele, é uma década perdida? Não, mas evoluir 1/3. Pô, será que é perder? Ele cresceu, mas não cresceu tão rapidamente. E além disso, ele dá quantos posicionamentos? Ele agrega, olha, o além disso. Além disso, gente, é ou não é um elemento de coesão textual? Esse mais é ou não é um elemento de coesão textual? Às vezes, as bancas chamam esses elementos de coesão textual de conectivos interoracionais. No edital, o que vai cair? O edital da Consultec, em um determinado concurso que ela organizou. A aluna veio me mostrar o edital desesperada. Rose, pelo amor de Deus, ela está cobrando umas coisas que eu nunca vi. Aí quando eu fui ler. Identifique os conectivos interoracionais e intervocálicos. Ela falou assim, já procurei em todas as gramáticas, eu não achei. O que é isso? Realmente, ela foi pelo sumário, identificou, mas a Consultec, naquele edital, expôs uma teoria mais renovada sobre gramática. E aí, isso se reflete também em nomenclatura. O que é um conectivo? É aquilo que estabelece uma conexão. O que é intervocabulável, não intervocálica? O que é isso aqui? Mais é um conectivo que vai estabelecer, portanto, uma ligação entre informações. A ligação entre informações oracionais, eu vou chamar esse conectivo de quê? Interoracionais. E as intervocabulares, o que são conectivos intervocabulares? São conectivos entre palavras. Melhor do que chamar de intervocabulares é quando se chama de interlexicais. Ah, muito bem. Ele já agrega aqui o que ele
considere e vai apresentar aqui. Como eu indiquei para vocês, a introdução tem a obrigação de assunto e tema, não tem a obrigação de tese. Ele já agregou uma introdução bem bacana, já com a insinuação de tese bem claramente apresentada. Vamos lá. Foi difícil fazer isso? Tentem fazer as leituras dos textos dessa forma. Não somente nas questões de português, quando vocês estiverem estudando alguns textos relacionados a direito, vocês podem utilizar esse procedimento de como os textos relacionados a direito normalmente são textos expositivos. Vocês vão identificar assunto, tema e exposição, tá? Vamos lá. Segundo o autor, é um disparate considerar a década de 80 como perdida. Certinho. Olha, o autor, ele manifesta uma opinião. Esse disparate vai combinar ali com a referência à estupidez. Eu tenho, portanto, uma conexão. Essa aqui está justinha. Quando vocês forem fazer uma prova, risquem a prova. Eu acho impressionante quando eu vejo provas em branco. Vamos pular o gabarito e vamos identificar a relação que as demais estão estabelecendo, tá? O crescimento da economia na década de 80 foi menor do que o período de 1970 a 1979. Aqui é um processo expositivo. Então, você vai para o momento em que se tratou da evolução. E indica, em relação, cadê? Em relação à década de 70, 1980 a 1989, cresceu menos rapidamente. Então, ele está fazendo aqui um processo de comparação. De fato, isso aqui é claro. É claro ou não é, gente? Claro. Nós temos letra D. Fatores internos e externos contribuíram para que a economia da década de 80 avançasse a passos mais lentos. Onde é que nós vemos isso? E aí? Quadro internacional adverso. O que significa adverso? Contrário, problemático. É a ideia de oposição, mas é uma oposição numa referência de problemático. Nós temos um quadro internacional realmente problemático e isso acaba interferindo também na evolução econômica de qualquer país. Nós temos letra E. O autor considera inapropriado, inadequado, diante do contexto político e social da época, avaliar os anos 80 como tendo sido negativos para o país. E aqui abaixo, essa letra E, ela traduz muito bem a tese do autor. Muito bem. Então, se casa perfeitamente. Um probleminha das questões que pedem a errada. Você esquece que leu errada. Gente, por mais, olha, é repetitivo. Nós fazemos a questão, nós tomamos consciência de que nós temos a obrigação de verificar que é a errada e quando começamos a analisar, procuramos a certa. Principalmente porque, em questões de interpretação de texto, normalmente o que é que se pede? Aquela que traduz o texto e não aquela que não traduz o texto. Então, você vai meio que no automático, tá? A despeito das condições internacionais adversas, a economia dos anos 80 cresceu de modo espetacular. Esse espetacular não combina aí. Mas essa é a primeira questão da prova. Questão light.